Observatório da Cidade, com Américo Sampaio. Oi, Américo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Débora, bom dia, Fernando, e todos os ouvintes da CBN. Américo, vamos falar aqui um pouquinho do plano de metas. Na verdade, vereadores entraram com uma representação no Tribunal de Contas do município para questionar a comunicação e a publicidade do plano de metas. Explica aqui pra gente. Exatamente, Débora. Em primeira mão aqui na CBN, retomando o debate com relação ao programa de metas. Lá atrás, quando teve todo o processo participativo, as audiências públicas, ali em meados de março, abril, nós damos aqui que um grupo grande de vereadores estava muito preocupado com relação ao processo participativo, porque a prefeitura optou por fazer uma transposição absolutamente simples e vulgar do sistema presencial para o sistema virtual, ou seja, todo o debate com a sociedade relacionado ao programa de metas do governo aconteceu em audiências virtuais, utilizando uma plataforma que não era ideal, sem considerar a dificuldade de acesso à internet da população mais pobre, que vive nas periferias da cidade, que não teria condições de igualdade, de participar desse debate por conta de questões tecnológicas, acesso à internet, a qualidade da internet, etc, etc. Só que nessa colocação dos vereadores, a prefeitura literalmente ignorou e tocou o barco como se não houvesse pandemia ou como se fosse simples a transposição do ambiente presencial para o ambiente virtual. O que acontece agora, Débora? A vereadora Érica Hilton e o vereador Eduardo Suplicy estão entrando com uma representação no Tribunal de Contas hoje, questionando o seguinte ponto. Os vereadores solicitaram uma informação para a Prefeitura perguntando qual foi o número real de participantes nas audiências públicas virtuais do programa de metas esse ano, para comparar com a participação das versões anteriores do programa de metas, para a gente poder saber, obviamente, se a participação teve uma queda ou não. Então, esse era um pedido de informação da vereadora Érica Hilton e do vereador Eduardo Suplicy. E o segundo ponto, também pedido de informação para a Prefeitura, é o gasto com comunicação, com publicidade, para saber se a Prefeitura se empenhou em fazer um trabalho de publicidade institucional, de propaganda do governo, chamando a sociedade para participar dessas audiências, para poder também comparar o gasto que foi tido em comunicação agora, esse ano, com versões anteriores do programa de metas. O que acontece, Débora, é que a Prefeitura simplesmente não respondeu esses dois pontos colocados pelos vereadores. Diz a Prefeitura que ainda não tem o balanço dos números das participações nas audiências virtuais do programa de metas e ainda, o que, na minha opinião, é vergonhosa a resposta, diz que os gastos com comunicação estão disponíveis no portal de transparência da Prefeitura, o que não é verdade. Eu naveguei, busquei essa informação no portal da Prefeitura, não encontrei nada a respeito e ainda disse a Prefeitura que esses dados de publicidade vão ser disponibilizados 30 dias após o fechamento do semestre, ou seja, é uma informação que vai ficar lá para agosto ou setembro. Resumo da ópera, Débora, a Prefeitura escondeu os dados, tanto com relação ao número de participantes nas audiências virtuais, como também com relação ao gasto de comunicação institucional na propaganda, né, divulgando as audiências do programa de metas. Por conta disso, por conta dessa não resposta, os vereadores estão entrando hoje com uma representação no Tribunal de Contas, solicitando medida cautelar, ou seja, pedindo que o Tribunal de Contas intervenha nesse processo e torne ilegítima as audiências públicas virtuais que foram feitas sobre o programa de metas e não permita que, apenas com essas audiências virtuais, se encerre o processo de participação da sociedade no programa de metas, ou seja, as audiências públicas aconteceram, ok, só que o processo só pode se encerrar quando de fato tiverem audiências presenciais. Então, esse pedido de medida cautelar dos vereadores para o Tribunal de Contas acontece hoje, estamos dando em primeira mão aqui na CBN, e agora cabe ao plenário do Tribunal de Contas avaliar esse pedido e conceder ou não essa medida cautelar solicitada pelos vereadores. E aí acontece o que rapidamente? O que pode acontecer? A gente está falando do plano de metas 2021-2024. Uma revisão, uma adaptação, um melhoramento? O que você acha, Américo? O que pode acontecer, e na minha avaliação, Fernando, deveria acontecer, é o Tribunal de Contas conceder essa medida cautelar
e impedir que a Prefeitura encerre o processo participativo do programa de metas. Ou seja, a Prefeitura pode até publicar um programa de metas agora, mas em caráter provisório, porque só se encerraria o processo participativo de verdade com relação ao programa de metas quando acabar a pandemia, quando for decretado o fim do estado de calamidade na cidade e puderem ter audiências presenciais, porque só aí será cumprido a lei orgânica do município que aponta para as regras de participação no programa de metas. Então, essa medida cautelar vai ser avaliada pelo Tribunal de Contas e o que pode acontecer é isso, Fernando. O programa de metas, ele não está fechado, ele é um documento provisório e só se encerra o processo participativo com audiências presenciais. Essa decisão deve ser ainda essa semana, então agora está nas mãos do Tribunal de Contas para a gente saber o que vai acontecer com o programa de metas. E claro que a gente acompanha tudo isso. Obrigada, viu, Américo? Até. Obrigado, bom dia. Bom dia.